Hospitais do SUS, Sistema Único de Saúde, estão descumprindo a lei federal que garante às gestantes o direito de ter um acompanhante antes, durante e depois do parto. A principal justificativa é a falta de espaço físico e também o risco do acompanhante atrapalhar. Podemos dizer que tal situação fere os direitos dos usuários da saúde, mas isso não acontece somente com as parturientes. Os direitos dos pacientes são violados diariamente. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que obriga as unidades de saúde, consultórios, hospitais, laboratórios, atendimentos de emergência públicos e privados no estado de São Paulo a fixar o texto da lei que dispõe sobre os direitos dos usuários. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o autor do projeto, o deputado Marco Aurélio, do PT, Marino Faria, professor, ele que foi vereador na cidade de Jacareí, e o doutor Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra. E eu começo com o deputado Marco Aurélio e vamos contar um pouquinho a história dessa lei. O porquê da necessidade desse tipo de informação ao usuário dos equipamentos de saúde no estado de São Paulo. Veja, uma coisa é a conquista da lei, é um grande passo. Outra coisa é fazer com que as pessoas conheçam o texto da lei. Porque no âmbito da saúde pública, muito se avançou em termos de elaboração de lei, mas ainda muitas pessoas desconhecem os seus direitos. Então, o vereador Marino Faria, ele fez um projeto de lei na cidade, obrigando o município a colocar o texto da lei em publicidade nas unidades de saúde. E depois, eu eleito deputado estadual, o vereador Marino me mandou o texto e propôs que eu apresentasse isso em âmbito estadual, o que eu acho que é uma excelente ideia, e esse que é o projeto, é fazer com que aquilo que Jacareí já faz, ou seja, afixar a lei 10.241 em todas as unidades de saúde, não seja só numa cidade onde tem lei municipal, mas em todas as unidades do estado de São Paulo. Eu quero saber exatamente a eficiência dessa lei, professor, porque, na verdade, fazendo reconhecimento aqui ao deputado Roberto Gouveia, do PT, que foi o autor da lei dos direitos dos usuários da saúde, mas o porquê? Quando que o senhor sentiu a necessidade de apresentar uma proposta como essa lá em Jacareí? O que levou a fazer isso? Veja bem, eu, enquanto vereador em Jacareí, antecedendo essa nossa função de vereador, vamos dizer assim, eu já fazia parte, integrava o Movimento Popular de Saúde em Jacareí e até no estado, a gente discutia aqui em São Paulo também, a gente tinha uma reunião por mês do Movimento Popular de Saúde a nível de estado. E o que nós sentíamos muito, de fato, é a necessidade, primeiro, de estabelecer os direitos dos usuários. Até porque as pessoas chegam num postinho, chegam na unidade de saúde, chegam no laboratório, chegam em qualquer lugar que elas vão procurar, as pessoas são muito simples. E muitas delas não têm informação nem do seu direito. Então, a gente foi identificando isso ainda no início da década de 90 e ela virou lei em 99, né? Uma lei 10.241. E nós continuamos em Jacareí fazendo o nosso trabalho no Movimento Popular de Saúde. E, vez ou outra, nós encontrávamos pessoas que se sentiam lesadas no seu direito, mas não sabia onde reclamar, não sabia que existia a lei. Mas quando ela relatava para a gente a dificuldade e o problema, a gente falava, tem uma lei que não permite que isso aconteça, ou que garanta que isso não aconteça. E aí que nós, então, discutindo em Jacareí, também com o nosso grupo de trabalho, lá na Câmara de Vereadores, discutindo com a comunidade, nós apresentamos essa lei em Jacareí e ela foi depois, então, aprovada e sancionada pelo próprio prefeito, na época, o prefeito Marco Aurélio. Que ano que ela começou a entrar em vigor? Em 2004, em Jacareí, ela entrou em vigor. Por quê? Porque quando você fixa uma lei estabelecendo direitos dos usuários, na unidade onde a pessoa chega ali com seu filho, com a sua filha, com o esposo, com a esposa, com a mãe, com a avó, quer dizer, e qualquer debate que haja ali no atendimento, no primeiro atendimento, fica fácil dela visualizar no hall de entrada da unidade essa lei. Então, ela é afixada em todo o seu teor, num quadro grande, no hall de entrada das unidades. Lógico que Jacareí, nós estamos falando de uma cidade de 220 mil habitantes, é uma cidade ainda no porte pequeno, vamos assim dizer. As unidades são unidades para atender uma faixa etária, uma faixa da população de 10 a 15 mil pessoas. Quer dizer, as pessoas estão mais diariamente ali na unidade, conhecem melhor, acabam se inteirando mais. E é fácil medir o resultado da lei. Exato. Também. E aí nós passamos a perceber que, de fato, a estabelecimento, a fixação da lei,
ela inibe o próprio usuário, o próprio funcionário, o próprio profissional da área médica de agir de uma forma que não seja correta. O estabelecimento, a colocação a fixação da lei no rol de entrada, ela já inibe uma ação de um profissional de saúde, seja na recepção, seja na área de enfermagem, seja na área médica, porque ele sabe que os usuários hoje eles estão bastante orientados. Agora, professor, essa lei gerou algum tipo de iniciativa do Executivo, vou usar aqui o então prefeito Marco Aurélio, criou algum tipo de mecanismo facilitador de reclamação, por exemplo? Existe a lei, ou algum disque denúncia, ou algum departamento na Secretaria de Saúde para atendimento dessas reclamações, ou não houve essa necessidade? O próprio Conselho Gestor das unidades, que é composto por usuários, trabalhadores e gestores, ele gerencia esse trabalho e ele faz esse relacionamento com a comunidade. Quer dizer, então não houve essa necessidade? Não houve porque, no caso, como disse, de Jacareí, que é uma cidade ainda de um porte pequeno, essa relação ela acaba acontecendo de uma forma natural. Então, o que nós observamos a partir da fixação do quadro e, de fato, entrando em vigor a lei, muita coisa mudou em Jacareí, entendeu? E nós acreditamos, eu quero cumprimentar o deputado Marco Aurélio, que nos atendeu aí ao encaminhamento do pedido, e nós queremos acreditar que a nível de Estado, mesmo numa grande cidade como São Paulo e outras grandes cidades do nosso interior do Estado, que passe, assim que ela for votada e possivelmente sancionada, que ela passe a surtir o mesmo resultado que nós percebemos lá em Jacareí. Doutor Domingos, eu abri o programa exatamente falando sobre uma realidade da sua especialidade aí, né? A questão das gestantes que muitas vezes, por desconhecimento, acabam não tendo a possibilidade de ter um acompanhante antes, durante ou depois do parto. É comum? Ou seja, o direito do usuário do sistema, vamos dizer assim, público de saúde, ele tem essa violação constante? Como é que você, como médico, como vê isso? Bom, na verdade ocorre que a grande maioria das gestantes já sabe que ela tem direito ao acompanhante. As gestantes são a exceção da maioria dos pacientes. Elas sabem do direito ao acompanhante não só na consulta pré-natal, como também nas consultas nos prontos-socorros obstétricos, como no trabalho de parto, no momento do parto e pós-parto. O que ocorre muitas vezes, a lei é excelente, ela é fantástica e traz inúmeros benefícios para essa gestante, inúmeros. Então a gente já mais do que comprovou que todas as gestantes que têm um acompanhante durante o trabalho de parto, diminui a ansiedade, diminui o limiar de dor durante o trabalho de parto, melhora o estado emocional, é muito mais fácil a condução do trabalho de parto, é muito mais fácil, inclusive no pós-parto, a recuperação. A recuperação e os índices de complicações, como por exemplo uma depressão pós-parto, é muito menor nas que têm acompanhante daquelas que ficam sozinhas, isoladas. Uma coisa que eu vejo como um grande problema realmente são as instalações. Porque a lei é fantástica, mas as instalações, muitas vezes, do SUS não ajudam. Nós temos, muitas vezes, salas de parto onde tem 4, 5 gestantes em trabalho de parto num mesmo ambiente. E aí fica complicado você colocar um acompanhante que vai estar vendo a outra parturiente, muitas vezes nua, seminua, tendo um filho. É muito complicado. É uma situação muito complicada. Em situações de emergência, por exemplo, em momentos em que existe, o médico precisa intervir de uma maneira imediatista para salvaguardar a vida dessa mãe ou dessa criança, muitas vezes o acompanhante ele acaba ficando muito nervoso, obviamente, com razão, claro, não sabendo o que está acontecendo ali com a sua esposa, muitas vezes a mãe acompanhando a sua filha. Então, em determinados momentos, essa companhia acaba muitas vezes prejudicando mais do que ajudando. O que falta muitas vezes é a orientação de como este acompanhante deve se portar no ambiente hospitalar. Não só no ambiente de sala de parto, como muitas vezes no ambiente de centro cirúrgico, num parto cesariana, por exemplo. Mas a gente está falando da questão, você falou muito bem, a gestante ela é mais informada, é verdade. Durante o pré-natal a gente tem todo tipo de informação, mas a gente tem casos de emergência, né? Que as pessoas chegam ao pronto-socorro ou a um hospital sem qualquer tipo de informação. A violação dos direitos desses tipos de pacientes é comum? Muito comum. Que tipo de violação, por exemplo? O que é comum acontecer? Normalmente, os acompanhantes, por exemplo, só participam quando questionam da possibilidade de poderem acompanhar. Eles não são informados de que têm este direito de acompanhar.
Como disse, no caso das gestantes, é uma exceção. Sim. Muitas vezes elas já sabem que tem esse direito, então já vêm questionando. Muitas vezes o direito de saber o seu diagnóstico. O que está acontecendo? Muitas vezes de discutir com o próprio profissional médico qual o melhor tratamento a ela. Porque nem sempre uma determinada patologia tem um tipo só de tratamento. Existem 2, 3 opções de tratamento. E é um direito do paciente poder optar junto com o médico qual o melhor tipo de tratamento a ele. O direito à dignidade no atendimento, do sigilo médico em relação até aos seus próprios familiares que estão lá acompanhando. Muitas vezes a gestante não quer, muitas vezes que um marido saiba de alguma coisa que ela tem. E ela tem esse direito de não ser violado esse sigilo médico. Isso depende de informação, deputado Marco Aurélio. O senhor falava sobre um atendimento de emergência. Eu me lembro que, em alguns casos, assim, quando a gente vai num pronto-socorro, eu tenho problemas, às vezes, de pressão baixa, e eu sempre quero um acompanhante. Esse acompanhante, muitas vezes, é retirado da sala, exatamente pela questão da estrutura. E não é hospital público, não. É hospital particular. Então, às vezes, até pela própria, vamos dizer assim, pela minha debilidade, pela minha fraqueza, eu acabo não querendo brigar. Mas se você tiver esse tipo de informação, até outra pessoa que está do lado vendo tal situação pode te ajudar. Pode falar, não, o acompanhante dela é permitido por lei. Mas eu digo mais uma vez o seguinte, a realidade de Jacareí é diferente da realidade de uma cidade como São Paulo. Capacidade dos hospitais. O doutor estava falando que atende hospitais públicos, Grajaú e Pedreira, né? Então, é diferente. Existem outros mecanismos que podem ser aliados à lei, na sua opinião, em situações como essa, ou seja, em hospitais maiores, onde há uma movimentação maior de pessoas, onde muitas vezes a pessoa não vai olhar para a parede para ler a lei. Existem outros mecanismos? O senhor prevê isso? Eu acho que eu queria discutir assim, qual que é o pano de fundo da lei? Né? O pano de fundo é o seguinte, é importante que a pessoa conheça o direito dela. Uma vez eu tive uma palestra de um advogado que ele foi lesado nos seus direitos, a pessoa que fazia seu atendimento não sabia que ele era advogado, e ele então percebeu-se lesado legalmente e começou a questionar o outro citando a lei. Não é? Então, o que aconteceu? Mudou o tratamento e ele teve seu direito totalmente ali respeitado. Então, o que acontece? Quando a pessoa sabe o direito dela, ela não precisa brigar, não precisa gritar. Ela cita, como aconteceu comigo em um hospital, em que o médico queria me retirar e eu citei o texto da lei. Não é? Então, você faz uma discussão no nível muito melhor. Vamos pegar esse caso que você falou, que o doutor falou, da falta de estrutura. Se uma pessoa está acompanhando alguém, ela tem direito a acompanhar, ela conhece a lei, está escrito lá na entidade, e ela, então, ao acompanhar, percebe que o espaço físico não é adequado. Ora, não há problema nem fazer um entendimento. E o médico, alguém, você fala, olha, embora você tenha o direito, você poderia, por favor, esperar ali fora, mediante a situação que nós estamos? É uma questão de bom senso. Claro. Não é questão de fazer valer, não, mas valer, não. A questão é o seguinte, é você conhecer o direito. E você conhecendo, você pode abrir mão dele mediante um bom senso, mediante algo maior ainda. No caso específico, não havendo o espaço físico, ou sendo uma situação de emergência, você tem o bom senso. Né? Então, o que está por trás disso? É a questão da pessoa conseguir dialogar tendo o seu direito. E aí ela usa de maneira melhor para aquele momento. Né? Então, o que a lei fala? A lei ela é muito fria. O ideal seria que isso fosse debatido em escolas, né? Em palestras. As pessoas que estão assistindo esse vídeo, eles podem pegar essa gravação, pode entrar em contato comigo, com o próprio vereador professor Marino, com o próprio doutor Domingos. E outra, se você conhece um vereador da tua cidade, enquanto este projeto não for aprovado aqui na Assembleia, o seu vereador pode aprovar isso na tua cidade. Não precisa esperar o Estado de São Paulo inteiro. Na tua cidade já pode fazer valer o dever de deixar em público a Lei 10.241. Eu pergunto isso porque a gente tem, por exemplo, restaurantes. Quando você vai a um restaurante, você tem algum tipo de reclamação ou sujeira, você tem afixado um telefone, né, onde você possa